Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, leremos dos versos 13 a 34, uma leitura um tanto quanto extensa, e hoje nós iremos nos deter nesse texto para dele extrair algumas verdades que nos ajudarão a lutar contra um dos maiores desafios que um cristão enfrenta, que é a incredulidade. O tema da pregação de hoje, então, é Fugindo do Caminho da Descrença, baseado em Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 34. Esperar os irmãos abrirem suas Bíblias, se acomodarem. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 34. Daqui a pouco, ao término dessa pregação, nós estaremos cantando mais ao Senhor, enaltecendo. Minha oração é que essa pregação, essa reflexão de hoje, nos ajude a aquecer os nossos corações, a aquecer a nossa fé e nos colocar no altar do Senhor para a sua glória. Antes de ler, vamos orar. Pai bendito e todo-poderoso, nós te louvamos nessa noite mais uma vez, agora por essa riquíssima oportunidade. A oportunidade, Deus, de pararmos e ouvirmos a tua santa palavra. Essa palavra, Deus, preservada por ti em poder, essa palavra inspirada, essa palavra poderosa para mudar mentes, corações, vidas por completo. Oramos, Deus, que teu Espírito Santo nos convença. Oramos, ó Deus, para que essa mensagem seja semeada, que essa palavra encontre guarida em nossos corações, que essa palavra, ó Deus, nos conduza ao crescimento que o Senhor espera de nós. Santo Deus, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão em casa nesse momento, aqueles que têm sido fiéis, que têm sido leais, aqueles que não veem um momento, ó Deus, de chegar a hora do culto para poder te celebrar e ouvir a tua palavra. Oro que o Senhor os abençoe, oro para que o Senhor abençoe os que estão aqui, os colaboradores, que nós possamos te cultuar nesse momento com a nossa atenção, que possamos te cultuar, ó Deus, estando atentos àquilo que o Senhor tem para falar na tua palavra. Fala conosco a despeito da fraqueza do pregador que fala. Sabemos que, ó Deus, o valor do tesouro está em ti e não no vaso. Que o Senhor seja exaltado ao fim de tudo e glorificado. Em Cristo nós te pedimos, ó Pai. Amém. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O contexto desse texto é conhecido até mesmo pelos próprios personagens que descrevem onde eles estavam. O texto diz que é então o terceiro dia após a morte de Jesus, um dia icônico para a nossa fé, um dia em que Jesus ressuscita, mas aqueles homens, aqueles dois discípulos, eles estavam vivendo uma vida de descrença. Estavam vivendo uma vida em desacordo com a vontade de Cristo em relação às suas promessas. Enquanto Jesus, antes de padecer aqui a sua paixão, Jesus havia prometido que iria a Jerusalém, ali ele seria entregue nas mãos dos homens, dos pecadores, seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. No dia da ressurreição de Cristo, aqueles homens deveriam estar caminhando ou deveriam ter permanecido em Jerusalém, que era o centro da promessa. Era o lugar em que nós podemos chamar de centro das ocorrências da história da salvação. Mas a Bíblia nos diz, no verso 13, que eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Esses homens, então, são conhecidos como os discípulos do caminho de Emaús, uma aldeia que ficava distante de Jerusalém em torno de 10 a 11 quilômetros aproximadamente. Essa marcação textual em que Lucas deixa claro aqui no verso 13, na parte última, dizendo que Jerusalém fica então distante, Emaús fica distante de Jerusalém, é uma marcação que denota que esses discípulos, eles estão caminhando para longe da vontade de Deus. Eles estão caminhando com o coração carregado de descrença. Isso deixa claro que até mesmo os discípulos de Jesus, aqueles que o conhecem, aqueles que estão próximo ou que já estiveram próximo de Jesus de algum modo, podem sofrer desse mal chamado incredulidade. Eu gostaria de trazer alguns textos hoje, na verdade 2 textos específicos, que vão descrever melhor do que eu, sem dúvida nenhuma, o perigo de nós não atentarmos para a seriedade da incredulidade. Eu quero então que você abra a sua Bíblia, por favor, primeiramente em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, 2 Timóteo, capítulo de número 2. Esses textos irão nos ajudar a perceber a gravidade, a seriedade da descrença ou da incredulidade. 2 Timóteo, capítulo 2, em especial os versos 4 e 5. Vamos ler a partir do 3, que diz assim. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O que Paulo está querendo chamar a atenção de Timóteo é para o seguinte: Timóteo, a corrida do Evangelho exige que nós vivamos de acordo com as leis ou as regras que o próprio Deus estabeleceu. E um soldado que
está em Cristo, ele não tem outra função senão agradar ou satisfazer aquele que o arregimentou para a batalha. E essa ideia aqui, Paulo, ele está, na verdade, ecoando também uma ideia que nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, em que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, um soldado que vive a partir da base da incredulidade, ele se torna, então, um soldado que está em constante desagrado à pessoa de Deus, causando desagrado à pessoa de Deus. Então, Paulo está dizendo isso, Timóteo, existem regras. O atleta só é coroado se ele correr segundo as normas que estão estabelecidas. Um soldado só pode agradar a Deus de fato se no seu coração ele estiver disposto a agradar o Senhor que o chamou. E não tem como agradar a Deus, irmãos, sem fé. Vamos agora para Hebreus, capítulo 3, onde o autor apostólico aqui nos traz, então, uma visão do perigo que é vivermos a partir da incredulidade. Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler do 7 ao 19. É um texto de riquíssima teologia, é um texto profundo, é um texto que requer a nossa atenção. Diz assim o texto bíblico, Hebreus 3, a partir do verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nota que a incredulidade é algo tão sério que o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção de Timóteo e também a nossa, para que mantenhamos o nosso coração de um modo que agrade a Deus. O autor de Hebreus está chamando a nossa atenção, usando o exemplo do povo que sai do Egito e que deixa então que o seu coração seja tomado por incredulidade. E então aquele povo é sentenciado por Deus para que não entre no descanso, como uma prova de que se nós não mantivermos firmes a nossa confissão até o fim, nós não desfrutaremos de tudo que Deus tem para nós em Cristo no porvir. Então, para nós que somos então uma igreja que crê nas doutrinas da graça, como nós associamos essa ideia? De que se uma vez salvo, nós somos salvos para sempre. Então, pastor Romeu, por que essa pregação de hoje sobre incredulidade, sobre não entrar no descanso? Eu vou dizer porque, irmãos, a Bíblia está repleta de advertências. A Bíblia está repleta de textos que dizem que se você ficar no caminho, você nunca foi salvo. Se você ceder à tentação de fazer da incredulidade a tua companheira máxima de jornada, é provável que você não tenha entendido o caminho da fé. Então, é uma verdade também saber que lutar contra a incredulidade é uma marca
cabal, uma marca inquestionável de que nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus nem sempre terão uma fé inabalável em todo momento. Principalmente em momentos de crise, de dificuldade, de apatia, a dúvida brotará no nosso coração. Mas a diferença de um crente e um descrente é que o crente sempre lutará contra um espírito de incredulidade que baterá na porta do seu coração. E hoje eu quero te ajudar a lidar com isso, a lutar contra esse espírito de incredulidade, a lutar contra esse inimigo que é tão voraz, que é tão nocivo para as nossas almas. Então eu quero dizer para você nessa noite, primeiramente, que o que nos ajudará a fugir do caminho da descrença é saber que Jesus, ele está atento à nossa condição. Eu acho interessante nesse texto, agora voltando aqui para Lucas 24, em que esses dois discípulos estão conversando de caminho para Emaús, aquela aldeia, e eles estão lá discutindo os últimos acontecimentos. O contexto é de uma situação conturbada. O contexto é de esperanças despedaçadas. Esses discípulos, então, estão caminhando e conversando e discutindo sobre essas coisas. O verso 14 diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que verso 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, meu irmão. A pessoa mais interessada em nos ajudar a lidar com nossas crises é Jesus Cristo. A pessoa mais interessada a nos ajudar a lidar com os dilemas que nós enfrentamos acerca da nossa fé é Jesus Cristo. Assim como o texto diz que Jesus, o próprio Jesus, se aproximou daqueles discípulos e ia com eles. Esse Jesus que se aproxima de nós nas nossas inquietações. É Ele que se aproxima de nós quando nós estamos lidando com aqueles pensamentos, com aquela teologia que muitas vezes não se encaixa no nosso coração, ou não se encaixa por ser imenso demais, por se tratar de um Deus imenso demais, muitas vezes não se encaixar na nossa percepção limitada. É esse Jesus que se aproxima de nós nessa jornada, nesse caminho, e diz: eu vou com você. Você não está sozinho, não seja tolo de tentar entender o caminho sozinho. Não seja tolo de tentar entender toda essa situação a partir do seu próprio entendimento. Eu estou com você. Isso é uma injeção de ânimos, irmãos, incrível, maravilhosa. Porque saber que nas minhas crises eu não estou só, saber que tem um Deus que no momento oportuno há de esclarecer as minhas angústias, mesmo em que muitas vezes esclarecer as angústias não seja trazer uma resposta como eu quero, mas dizer: Romeu, meu filho, é pela fé. Trindade. A eleição. Expiação limitada. Deus, como eu vou entender tudo isso? Muitas vezes Deus vai chegar para nós na sua palavra e dizer: meu querido, aceite pela fé. Aceite que há um Deus em sua obra maravilhosa que extrapola os limites do nosso entendimento. E Ele vai se achegar a nós. E Ele estará interessado em saber o que se passa em nosso coração. Então lhes perguntou Jesus, verso 17, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais. Isso aqui mostra a preocupação, a ternura de Jesus, saber o que de fato nos inquieta, o que de fato traz certa conturbação ao nosso coração. Ele está perguntando, ele está questionando, ele está querendo se envolver nesse diálogo, nesse contexto. Nós não devemos desprezar isso, irmãos. Saber que Jesus está atento à nossa condição, seja ela qual for, de estarmos bem ou em crise, isso nos ajuda a fugir do caminho da descrença. Jesus nos ajuda a reorientar o nosso coração em dias de crise, isso é maravilhoso. Outro ponto a se notar, irmãos, e que isso nos ajudará a fugir do caminho da descrença, é perceber que nossa compreensão sobre Jesus Cristo pode estar distorcida.
E aqui dos versos 17, a parte B, até o verso 24, diz assim, quando Jesus então pergunta o que estava acontecendo, a Bíblia diz no verso 17, parte B, que eles pararam entristecidos. Entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Nós temos nesse texto uma marcação interessante em que Lucas faz questão de dizer que eles ficaram tristes após a pergunta que Jesus fez. O que foi que aconteceu? O que é que os preocupa? E o que os preocupava era o fato de que eles tinham uma percepção sobre Jesus que não se cumpriu. A expectativa deles é que Jesus viesse a redimir ou libertar Israel a partir de uma percepção política ou bélica, de guerra. Mas não. Jesus estava morto na sua concepção, nada havia mudado, os romanos continuavam oprimindo-os, castigando-os, escravizando-os, e eles estavam então ali do modo como estavam, tristes. E por que isso? Por conta de uma compreensão equivocada, distorcida acerca de Jesus Cristo. A incredulidade nos leva, então, a isso. A incredulidade nos leva, muitas vezes, a ter uma percepção errada sobre Jesus e sua obra. Quantos de nós, irmãos, não notamos, não vemos, ou até mesmo não caímos nessa armadilha terrível de olhar para Jesus e criar, a partir de uma visão que nós nutrimos, uma expectativa irreal acerca de Jesus? Quantas discussões nós já presenciamos de pessoas que tentam colocar Jesus à esquerda de um espectro político ou à direita de um mesmo espectro político? Quantos de nós já percebemos as lutas que as ideologias têm de arrastar Jesus para o seu lado? Não, o Jesus marxista, o Jesus comunista, o Jesus que veio para libertar os pobres, então, da sua opressão. Do outro lado, não, temos aqui um Jesus na direita, preso, então, às ideias conservadoras, ideias que não refletem o amor de Deus, ideias que simplesmente colocam Jesus dentro de uma caixa, para o final poder, então, dizer que está do lado certo no aspecto político. Não, Jesus é de direita, porque, afinal de contas, a Bíblia diz. Não, irmãos, não. A Bíblia, em momento algum, diz que Jesus é de direita ou é de esquerda. Essas são caixas, essas são, então, gavetas que os homens tentam encaixar Jesus, mas Jesus é imenso demais, Jesus é grande demais, Jesus é gigante demais para ser contido por essas ideologias. Devemos estar atentos a isso. Ano que vem, ano de eleição, os ânimos já estão acirrados. Você pode defender político A ou B, você pode fazer a sua campanha, mas, por favor, em nome de Jesus, que nenhum membro dessa igreja, Igreja Batista Regular Filadélfia, use de Jesus para asseverar suas convicções políticas. Jesus não cabe nelas. Jesus não cabe nesses lugares.
A obra de Jesus, ela transcende, ela supera qualquer expectativa humana. O seu reino não é terreno, a sua expectativa não é mudar o Brasil a partir de um político. Não é. O desejo de Deus em Cristo é estabelecer o poder de Deus, que é a salvação para todo aquele que crê, tanto o judeu quanto o grego. Fuja do caminho político de Emaús. Fuja da ideia de que Jesus veio para libertar o povo de uma mazela social ou coisa do tipo. Irmãos, nós só sairemos do caminho da incredulidade quando nós percebermos, quando nós formos honestos o suficiente para dizer que em um momento ou outro nossa percepção sobre Jesus foi distorcida. Quando percebermos que Jesus, Ele é rei, sacerdote e profeta. Quando percebermos que Ele não é o meu amigão que me diz tudo o que eu preciso quando eu quero. Ou, na verdade, não me diz tudo o que eu quero ouvir quando eu quero ouvir. Não. Jesus, Ele é meu Senhor. E como Senhor, Ele é digno de dizer tudo o que Ele tem que dizer. Isso nos leva, então, a outra verdade. Que para fugirmos do caminho da incredulidade, irmãos, nós precisamos ouvir sobre Cristo, perto de Cristo. Versos 25 ao 31, o Senhor Jesus, Ele então começa a falar. Ele começa então a trazer à tona a realidade do coração daqueles dois homens. Ele diz, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Emaús, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Esses dois homens, eles começam a jornada de uma maneira um tanto quanto negativa. Eles estão indo para longe de Jerusalém, para o centro dos acontecimentos salvíficos. Eles estão com uma percepção equivocada de um Jesus que não se propunha a realizar o que eles gostariam. Mas eles devem ser louvados aqui, aplaudidos, pela ação que eles tomam a partir do momento em que Jesus começa a confrontá-los. Irmãos, para sairmos do caminho da incredulidade, nós temos que aceitar o confronto de Cristo. Para sairmos do caminho da incredulidade, nós precisamos aceitar também as palavras duras que Jesus profere contra o nosso coração. Ele chama aqueles homens de tolos. Pessoas que têm uma capacidade tardia de crer e perceber a realidade das coisas. Vocês são nécios, vocês são tolos, vocês são retardados de coração, vocês não estão compreendendo o que os profetas disseram. Rapaz, eu confesso para vocês, irmãos, que se eu estivesse diante de Jesus e ele começasse a falar essas palavras aqui, eu creio que eu começaria a chorar na hora. Eu disse, Senhor, pega leve aí, Senhor, calma aí, calma aí. E esses homens, eles começam a ouvir aqui, e a Bíblia diz que eles ficam tão interessados, que pedem que aquele homem, que ainda era um homem qualquer, continuassem falando sobre Jesus. Ouvir sobre Jesus, então, se mostrou o interesse deles. E aqui, esses homens, eles são abençoados, porque Jesus prega um sermão sobre Ele mesmo para esses homens. Olha a bênção, imagina só. Um sermão cristológico, um sermão cristocêntrico, pregado pelo próprio Cristo.
E aqui eu posso dizer que esse então foi o maior sermão cristológico e cristocêntrico já pregado, em que Jesus passa a discorrer acerca da sua própria pessoa e obra, desde Moisés, perpassando por todos os profetas. A verdade falando sobre a verdade, o caminho falando sobre o caminho, a vida falando sobre a vida. E aqui esse sermão de Cristo coloca qualquer outro sermão na história da igreja como um sermão de segunda categoria. Porque aqui nós temos o Logos, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, pregando sobre ele mesmo. O suprassumo, a essência da bondade e da verdade sendo exposta por Deus em Cristo. Irmãos, isso irá nos ajudar. Ouvir sobre Cristo, perto de Cristo, nos livrará do caminho da incredulidade. Muitas pessoas acham que sairão do caminho da incredulidade acessando o conteúdo de pregadores coach, que afagam o ego, que colocam o homem no centro da causa, que fazem dos anseios humanos ou dos desejos, muitas vezes carnais, malignos e demoníacos do ser humano como centro de suas pregações. Não, irmãos, o que vai revigorar a nossa fé é ouvir sobre Cristo. É quando nós tirarmos o eu do centro, então entregarmos o trono do nosso ser a Cristo. Ele merece. Jesus não falou aqui sobre autoestima. Jesus não está falando, olha aqui, meus queridos, quão especiais, quão lindos, quão maravilhosos. Como vocês são o ponto fraco de Deus. Não. Ele está chamando a nossa atenção e dizendo, olhe para mim. Olhe para essa grande obra. Olhe para o que está acontecendo desde Moisés. Olhe para o que está acontecendo agora. Ele prometeu, Deus prometeu que o Messias viria, padeceria, mas que ao terceiro dia, hoje ele estaria ressuscitado. E essa promessa se estende para nós, irmãos, na progressão da revelação. O Jesus que foi prometido em Moisés e nos profetas. O Jesus que há 2000 anos pisou a Palestina e que realizou a sua obra, que foi crucificado e ressuscitou. É Ele que diz para nós, meus filhos, eu voltarei em glória, eu estarei com vocês no último dia. Precisamos, irmãos, nos aproximar de Cristo e ouvir dele. Precisamos valorizar a sua palavra. Nós não podemos viver uma vida como se Jesus ainda estivesse morto. Nós não podemos caminhar como em direção a Emaús com esses dois homens no começo da história. Nós não podemos fazer da nossa vida devocional, irmãos, como algo como se Jesus não estivesse ao nosso lado. Nós não podemos fazer da nossa leitura algo mecânico, sem vida, como se Jesus não vivesse. Nós não podemos colocar Jesus no altar de gesso, como se ele não respirasse, não visse, não contemplasse a nossa vida. Temos que olhar para Cristo e caminhar com Ele, temos que ouvir de Cristo. Sabe, irmãos, uma das grandes marcas de alguém que está querendo mudar a sua jornada, passar da incredulidade para a fé, é uma fome profunda por ouvir sobre Deus. E Deus honra aqueles que são constantes. Deus honra aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Uma das maiores demonstrações de coração contrito e quebrantado é: Senhor, eu não posso viver sem ouvir acerca de Cristo. Eu não posso me contentar com sermões rasos que não têm Cristo no centro. Eu não posso me entupir de entretenimento e não ter tempo para o Senhor. Essa é uma marca de quem quer fugir do caminho da descrença, da incredulidade. Precisamos então ouvir sobre Cristo e perto de Cristo. Precisamos deixar que o Espírito de Cristo ministre aos nossos corações.
Precisamos clamar: Senhor, eu não posso ver, eu não posso contemplar a partir de mim mesmo, mas eu sei que Cristo pode me mostrar no seu Espírito. Essa é uma marca de quem quer fugir da incredulidade. Essa é uma grande marca. Caminhando para o fim, o que nos ajudará também a fugir do caminho da descrença é retomar o caminho esquecido. Note que quando esses homens foram confrontados por Cristo, quando a palavra foi então pregada, quando Cristo foi exposto pelo próprio Cristo de Moisés, perpassando os profetas, quando Jesus entra em sua casa e ali ceia com eles, um relance de Cristo é suficiente para mudar o coração daqueles homens. O verso 31 diz que assim que os olhos dos homens foram abertos, Jesus desapareceu da presença deles. Isso mudou a ação daqueles homens. A Bíblia diz, no verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sim, era isso que estava acontecendo, o coração ardendo enquanto a Escritura era pregada, enquanto eles eram confrontados por aquela maravilhosa verdade. E aqui o que é interessante é que eles não ficam só no ouvir. Lembra que o apóstolo Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, todavia operosos praticantes da mesma. Uma fé que só ouve é uma fé débil. Uma fé que pratica é uma fé vigorosa. Nota que ao perceber isso, no verso 33, olha o que o texto diz, olha a marcação: e na mesma hora. Essa marcação de tempo muito interessante. O texto não diz que depois de jantarem, depois de armarem uma rede, depois de esperarem um pouco, depois de saciarem, depois de dormirem, aí não. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Irmãos, você percebe que aqui Jesus não diz para esses homens: olha, eu vou dizer novamente o que eu disse antes da minha paixão, morte, crucificação e agora, no caso, ressurreição. Jesus não faz um novo discurso, sabe por quê? Porque ele sabia que aqueles homens já tinham compreensão acerca do que deveriam fazer. Fugir do caminho da incredulidade, irmãos, é retomar o caminho esquecido. Você sabe muito bem para o que Deus te designou e te chamou. Nós sabemos na nossa consciência quando nós fugimos daquilo que Deus nos chamou para fazer e realizar. E Jesus está falando para nós hoje: volte, retome o caminho esquecido. Saia de Emaús e retorne para Jerusalém, recomece a sua jornada, a graça para retomarmos, a força para retomarmos a jornada que foi esquecida. Jerusalém é logo ali onde nós podemos viver coisas extraordinárias em Deus. Esses homens voltaram a Jerusalém e ali então, na expectativa da promessa que Deus havia feito, eles puderam presenciar, irmãos, uma das coisas mais extraordinárias que os profetas anelavam ter visto, que era então o nascimento da igreja. Imagina, irmãos, a vida medíocre que esses dois homens teriam levado, se não tivessem retomado o caminho esquecido. Imagine, irmãos, que vida sem sal é viver uma vida a partir da incredulidade, uma vida a partir da nossa própria vontade, sem ver o extraordinário de Deus muitas vezes acontecer. Se quisermos, irmãos, sair do caminho da incredulidade, nós precisamos retomar o caminho esquecido. Precisamos voltar, precisamos nos reunir com aqueles que, com bom coração, professam o nome do Senhor Jesus em fé. Precisamos abandonar os pensamentos de incredulidade. Precisamos lançar fora os tesouros que a incredulidade entulhou à nossa porta. Precisamos olhar para Cristo.
Precisamos afinar a nossa percepção, alinhar a nossa percepção de quem Cristo realmente é. Precisamos ouvir sobre esse Cristo. Precisamos atentar ao que esse Cristo nos manda fazer. Precisamos saber que Ele está atento à nossa condição. Eu oro, irmãos, para que nós, da IBR Filadélfia, possamos naquele grande e alegre dia nos encontrarmos todos. Apesar das lutas contra a incredulidade ou qualquer outro pecado que seja, poder nos alegrar em Cristo, olhar um para o outro e dizer: irmão, Jesus nos trouxe até aqui. Ele nos arrancou do caminho de Emaús. Ele nos tirou do caminho da descrença e nos conduziu até aqui hoje. Celebremos então a eternidade adentro. Imagina lá, irmão Elan tocando baixo na glória, irmão Luciara com seu violino maravilhoso, nossos irmãos cantando, nossos irmãos servindo todos juntos, celebrando o nome do Senhor, porque naquele dia nós poderemos de fato dizer: a incredulidade já não existe mais. Diante do fulgor, diante da glória, diante do brilho de Cristo, não há mais espaço para descrer. Não há mais espaço para rivalizar com esse Deus tão maravilhoso. Pai, eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que os meus pés resvalaram e fugiram de Jerusalém. Por todas as vezes que eu não atentei, ó Deus, para as tuas tão ricas promessas. Para todas as vezes, Deus, que eu não atentei para o que o Senhor disse em Cristo para mim. Peço perdão, Deus, por todas as vezes que eu considerei, ó Deus, outro caminho que não o teu. Ó Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sair de Emaús. Nos ajude, ó Deus, nessa luta contra a incredulidade que bate em nossos corações tão constantemente, de um modo que nós não desejaríamos. Ó Senhor, nos dê uma visão clara, poderosa de Cristo. Nos dê uma percepção profunda, ó Deus, do Senhor Jesus na Escritura. Que nós possamos, ó Deus, encontrar Cristo ao ler a Tua palavra e nos satisfazer nele e glorificá-lo por meio dessa satisfação. Pai, eu oro para que a Filadélfia seja uma igreja, Deus, que resplandece o Teu brilho, que confia nas Tuas promessas, que diz não para o pecado, que diz sim para o Senhor, que confia, ó Deus, em tudo que o Senhor prometeu e é. Santo Deus, ajuda os Teus filhos, ajuda o Teu povo. Nós somos fracos, somos pequenos, não podemos caminhar a partir de nós mesmos. Por isso nós nos humilhamos, Senhor. Por isso nós reconhecemos que necessitamos do Senhor. Nos ajude, nos dê uma semana na Tua presença, Senhor. Em Cristo. Amém.